Então, pessoal, basicamente a gente já estudou, né, ao longo desse segundo bimestre sobre esses assuntos. Vocês já trabalharam, já fizeram experimentações sobre o tema e agora a gente vai fazer uma revisãozinha, beleza? Rápida sobre esses três assuntos, tá? É sobre o realismo, o surrealismo e o hiperrealismo, beleza? Só a título de revisão mesmo. A gente vai começar aqui falando primeiro, né, sobre o que liga esses três estilos, né, artísticos. Eu vou só fechar a janela aqui, gente, porque tá entrando um vento e o barulho também pode atrapalhar a gente. Mas enquanto isso eu vou conversando com vocês. Então o que que acontece? Esses três estilos, eles vêm falando sobre a questão do realismo, né? Vem falando da questão da realidade, como que a realidade era retratada nesses três períodos. O primeiro período ele vai começar na França, beleza? Que é o realismo. Ele vai começar na França. Ele vai ter o objetivo dele vai ser conscientizar uma classe dominante, né? Que era uma classe mais poderosa economicamente falando. E aí vai impactar um pouco, né, a questão da arte, vai impactar nessa questão da dominação da mão de obra. E felizmente eles conseguem o objetivo, né, felizmente, que é conscientizar o povo francês da importância da mão de obra dos trabalhadores do campo. E eles vão começar a retratar essa vida no campo. E aí vai ser chamado de realismo. Eles usavam uma técnica, né, a técnica de natureza morta, né, desenho de natureza morta, que vai dar uma boa teoria na questão de desenho, de enquadramento, de espaço gráfico e desenho em si, né, a questão da técnica. Eles trabalhavam também a questão de assuntos, na verdade, polêmicos, né, naquela época, sobre divisão da economia. Enfim, eles vão trabalhar toda essa questão de uma conscientização favorecendo a classe menos favorável, né? Favorecendo a classe menos favorável, que seriam os trabalhadores. Logo depois veio o surrealismo, né? Que vai trabalhar... é importante citar também sobre o realismo, né? Os artistas de destaque aí foram Manet, Monet, Renoir. Todos esses franceses foram bem importantes para o realismo. Depois veio o surrealismo. O surrealismo já pegou uma ideia após a Segunda Guerra Mundial, né? O objetivo dos caras dos artistas, né? Dos caras, estou bem íntimo. A questão dos artistas, o objetivo era de você apenas entreter o público, né? Fazer com que o público esquecesse um pouco das questões pós-guerra, tanto economicamente, tanto emocionalmente. E aí eles foram pegando temas que de início não tinha muito a ver com o que. Era só para prender mesmo a atenção do espectador mesmo perante a tela. E fazer com que ele imaginasse que tinha alguma mensagem por trás disso, né, das imagens. E aí você tem de destaque, né, Salvador Dalí, você tem Miró, você tem Magritte, como Ernest Max também, né, como um dos principais artistas do período. É claro, cada um com a sua característica, mas todos com um objetivo comum, que era de entreter o público, né? É importante citar também que o surrealismo ele vai influenciar o teatro, a dança, a música, o cinema, a fotografia principalmente,
né? Um período que a fotografia está vindo bem forte, o cinema também, né? Que é depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um movimento que também surgiu na França. E aí, por último não, ainda falando sobre o surrealismo, né? Que eu já ia falar sobre o hiperrealismo e concluindo o assunto, mas tem algumas coisas ainda para falar sobre o surrealismo. A gente vai falar sobre o desdobramento dele, né? O desdobramento do surrealismo, que ele também vai influenciar um novo estilo de artes que vai vir depois, que vai ser o neo-expressionismo, com algumas figuras bem marcantes, né? E vai ter algumas características do próprio expressionismo, vai ter característica de várias outras obras, de vários outros modelos artísticos, tranquilo? Períodos artísticos. Por isso aqueles exercícios, né, que eu pedi para vocês sobre pintura com água, né, outros tipos de pinturas não muito convencionais, porque a técnica seria o experimento, a experimentação, né? O próprio surrealismo vai trabalhar recorte-colagem como experimentação, né? Eles vão experimentar também a técnica de recorte-colagem, que também era utilizado no neo-expressionismo. E aí eu falei de Vic Muniz, beleza? Com vocês na última aula, como prática, né? Aula prática para alguns trabalhos. Conversamos sobre Vic Muniz e mais o que? Somente no surrealismo e o desdobramento do surrealismo para as artes futuras, beleza? E por último agora sim, por último, fazendo um apanhado, né, fazendo uma revisão sobre os 3 movimentos, a gente vai conversar sobre o hiperrealismo. O hiperrealismo, ele não surge na França. É engraçado, porque os 2 movimentos anteriores foram franceses, né? E com finalismo, e esse não, esse vai ser o hiperrealismo, ele vai surgir nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Olha que honra, né, gente? Falando do Brasil. Ele vai ser um movimento que vai ter os principais artistas, né, e suas principais práticas nesses países. Depois, é claro, que vai se espalhando pelo mundo afora, e aí todo mundo vai beber um pouco do hiperrealismo. Mas foi um movimento que ele tem como característica também a questão da realidade, né? Ele brinca com a realidade, ele confunde o espectador. Esse é o objetivo do hiperrealismo, né? Ele é visceral, né, em técnicas, né, de realidade, de realismo mesmo. Ele vai imitar pelos, ele vai imitar toda a estrutura, vai usar micropincéis, né, para mexer com questões de cores e mistura de pigmentos, beleza? Mas é um hiper, né, realismo. Então você precisa usar essa realidade muito à flor da pele. E eles tinham o objetivo disso mesmo, de confundir pintura ou fotografia, ok? Então espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre eles, sobre cada movimento aí conversado, e que tenha uma boa revisão para os nossos estudos que vão vir adiante. Ok? Espero que vocês tenham gostado da revisão, uma revisão rápida. Eu não queria ser muito longânime, né? E para não perder muito raciocínio com vocês, fazer uma revisão bem curtinha, bem pequena. Tá? Espero que vocês aproveitem o recesso. Estamos precisando, estamos bem cansados também com tudo isso que está acontecendo. E é isso, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se, ok? E vamos finalizar a aula aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês.